Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos lá, gente! Mais uma aulinha de química com o professor Thiago. Vamos falar sobre pH de uma solução salina, tá bom? Quem não viu a aula, pula lá pro final que vai ter o link da aula para vocês assistirem, tá bom? Para quem ainda não viu, para quem já assistiu o link da aula da teórica, aqui são só os exercícios, beleza? Então vamos lá fazer alguns exercícios. Exercício 1. VUNESP, em um laboratório, 3 frascos contendo diferentes sais tiveram seus rótulos danificados. Sabendo que cada frasco contém um único sal e que as soluções aquosas produzidas por esses sais 1, 2 e 3 apresentam respectivamente: o primeiro tem um pH ácido, o 2 básico e o 3 nêutron. Esses sais podem ser respectivamente quais? Então nós precisamos que um seja um sal ácido. Professor, como que faz para ver se o sal é ácido ou básico? Vocês vão ver quem deu origem, tá, gente? Pelo processo de hidrólise salina a gente vê assim. Então, por exemplo, acetato de sódio. Vem do acetato, vem do acético. Ácido acético é um ácido orgânico, então ele é um ácido fraco. E o sódio é do hidróxido de sódio, que é uma base forte. Então, ácido fraco, base forte, deixa o meio básico. Então aqui a gente já elimina o item A. Letra B, cloreto de amônio. Cloreto vem do hídrico, clorídrico, ácido clorídrico, é um ácido forte, tá bom? Amônio vem da amônia, que é uma base fraca, certo? Então aqui a 2 a gente ainda tá, porque tem o pH ácido, então esse aqui veio de um ácido forte, uma base fraca. Esse é ácido. Segundo, acetato de sódio, vem do acético. Ácido acético é um ácido orgânico, ácido fraco. Sódio é uma base da família 1. Base da família 1 é uma base forte. Então a base forte é um ácido fraco, então fica de caráter básico. Próximo, cloreto de potássio. Cloreto vem do ácido clorídrico, que é forte. Potássio é uma base de potássio da família 1, base da família 1, forte. Se o ácido é forte, a base é forte, o meio fica neutro. Então essa é a resposta, a letra B, tá bom, gente? Simples, né? Facinho. Vamos pro 2, ó. Explique por que, dissolvendo-se carbonato de sódio em água, obtém-se uma solução alcalina, que é possível comprovar, como é possível comprovar experimentalmente a alcalinidade dessa solução. Fica alcalina porque ela sofre o processo de hidrólise salina, tá bom, gente? Então ela sofre o processo de hidrólise salina, ó. O que é hidrólise salina? Você dissocia primeiro, então você pega o Na2CO3, carbonato de sódio. Ele dissocia em Na+, e CO3-. O Na+, vai reagir com a base formando NaOH, tudo bem? O CO3 vai reagir com o ácido formando HCO3, tá bom? Com H. Então formou HCO3 e NaOH. Opa, se o NaOH é uma base forte, ele se dissocia formando OH-, tá bom? E o CO3 é um ácido fraco. Olha que interessante, se ele é um ácido fraco, ele vai reagir com a água, formando, né, o HCO3 e deixando o OH no meio, deixando o básico. Então, além do NaOH deixar o meio básico, a reação do SO3 com a água também deixa o meio básico. Beleza? Como que eu faço para identificar a alcalinidade desse processo? Basta usar o indicador ácido-base, tá bom? O professor precisava explicar assim? Se eu explicar com palavras, dá certo também? Dá, tá, gente? Falar que é na hidrólise salina do carbonato de sódio, forma-se um ácido forte, um ácido fraco, H2CO3, e uma base forte, tá bom? Essa base forte sofre o processo de dissociação iônica, formando Na+, e OH-, conclusão deixando o meio básico. Enquanto o ácido fraco não sofre o processo de dissociação iônica, de ionização. O ácido fraco fica na forma de ácido mesmo, ele não gosta de ionizar, tá bom? Próximo exercício, meus lindos, exercício 3, VUNESP, tem-se 3 soluções aquosas distintas, respectivamente NaCl, NaCN e sacarose, todas de concentração 0,1 mol por litro. Elas podem ser distinguidas pelo sabor, o que não deve ser feito, porque o NaCN é um veneno muito violento. Essas soluções podem ser identificadas por outro processo? Sim, quais eles? Gente, sacarose e sal de cozinha. Então a sacarose é o açúcar, sal de cozinha é o NaCl. Gente, já falei isso para vocês, né? Ele conduz corrente elétrica, o outro não. Então a sacarose não conduz corrente elétrica. Então medindo a condutividade elétrica já é suficiente para vocês separarem os sais do açúcar. Porque o NaCl é um sal e NaCN também é um sal. Então eu separei os sais do açúcar, tá bom? E a outra é a medida de pH, por quê? O NaCl vem do NaOH, que é uma base forte, HCl, que é um ácido forte. Se os dois é forte, o meio fica neutro. Aqui vem de uma base, o NaCN vem de uma base forte, NaOH, e o CN vem de um ácido fraco.
Então, de uma base forte, um ácido fraco. Então, fica básico. Então, o pH muda. O pH do NaCN é básico, enquanto o do NaCl é neutro. Então, condutividade e pH, letra C. 4. VUNESP. 2 fatores podem alterar o pH sanguíneo. São a intensidade da respiração, porque quanto maior a intensidade de respiração, menor o teor de CO2 no sangue. E o teor de bicarbonato da urina. Quanto maior o teor de bicarbonato na urina, maior a diminuição da sua concentração no sangue. Considerando a reação química, CO2 mais água formando H2CO3, que ele se decompõe em H+, né, se ioniza em H+, e HCO3-, é o bicarbonato. Quais os efeitos do aumento da intensidade da respiração e do aumento do teor de bicarbonato de sódio na urina sobre o pH sanguíneo? Opa, olha lá. Se eu aumento a intensidade de CO2, aumenta a concentração de CO2. Vamos pegar aqui uma canetinha. Então, aumenta a intensidade da respiração. O que acontece com a quantidade de CO2? Diminui, né? Menor teor de CO2 no sangue. Então, diminui isso aqui. A reação química tem que se deslocar no sentido de formar mais CO2. Então, desloca para a esquerda. Fazendo com que a concentração de H+, diminua. Se está deslocando para lá, está diminuindo H+. Então, o pH, se a concentração diminuiu, o pH aumenta. Beleza? Isso na primeira etapa. Agora a gente vai apagar tudo e vamos para a segunda etapa, que é se eu aumento o teor de bicarbonato de sódio no sangue, da urina. Se tiver maior teor de bicarbonato na urina, ele vai ter menor vai ser a sua concentração no sangue, porque vai ter uma maior diminuição da sua concentração no sangue. Então, quanto maior bicarbonato tem na urina, menos tem no sangue. Se tem menos bicarbonato de sangue, diminui a concentração desse, então a tendência é deslocar o equilíbrio para a direita, para formar o que foi retirado. Então, vai deixar o pH menor, porque vai aumentar a concentração de H+, diminuindo o pH. É isso que ele vai explicar aqui, tá, gente? Ó. Então, o aumento da intensidade da respiração causa maior liberação de gás carbônico, o princípio de Chatelier, os equilíbrios são apresentados são deslocados no sentido inverso, ocasionando uma diminuição da concentração de H+, consequente elevação do pH. Quanto ao teor de bicarbonato na urina é maior, a sua concentração no sangue fica menor, como consequência, ambos os equilíbrios sofrem deslocamento para a direita, no sentido direto, aumentando a concentração de H+, e diminuindo o pH sanguíneo. Tá bom? Então é o que eu expliquei para vocês. Próximo exercício, gente. Aqui, exercício 6, Enem. Sabões são sais de ácido carboxílico de cadeia longa, utilizados com a finalidade de facilitar, durante processos de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água. Por exemplo, óleos e gorduras. Né? A figura abaixo representa a estrutura de uma molécula de sabão. Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, o esterato de sódio é estabelecido com o seguinte equilíbrio químico. Então, aqui nós temos o esterato de sódio, vai ser, na verdade, só o esterato aqui, tá? Na presença de água, forma o ácido esterárico, né? Esterárico e o OH-. Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção das gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Com base nessas informações, é correto concluir que os sabões atuam de maneira com o pH. Qual o pH, gente? Opa, gente, ó. Se eu não quero deslocar para a direita, eu tenho que aumentar a concentração de OH-. Por quê? O aumento da OH- desloca o equilíbrio no seu sentido de consumo, que é para a esquerda. Tá bom? Se aumenta a concentração de H-, deixa o meio básico. Opa, é mais eficiente em pH básico. FUVEST. Um botânico observou que uma mesma espécie de planta poderia gerar flores azuis ou rosadas. Decidiu então estudar a natureza do solo que poderia influenciar a cor das flores. Para isso, fez os experimentos e anotou as seguintes informações. Gente, essa flor aí é a hortênsia, tá bom? A hortênsia ela fica azul ou rosa, dependendo do seu meio. Se o meio é ácido ou básico, ela muda de cor. Transplantada para um solo cujo pH era 5,5, uma planta com flores rosadas passou a gerar flores azuis. Então, no meio
ácido, né? 5,6 meio ácido, as plantas eram rosadas, mas depois começou a gerar flores azuis. 2. Ao adicionar um pouco de nitrato de sódio ao solo, que estava com as plantas de flores azuis, a cor das flores permaneceu a mesma. 3. Ao adicionar calcário moído ao solo em que a planta estava com flores azuis, ela passou a gerar flores rosadas. Gente, já viu que em meio ácido, né, com pH 5,6, fica azul. Então, o 3, se ela ficou rosada, é porque o meio ficou básico. Inclusive, esse processo de adicionar calcário moído, tá, gente? Ele é um chamado processo de calcarização, que é usado para deixar o pH do solo mais básico. Então, sim, o terceiro também deixa o pH básico. E no do meio, que não mudou nada? Se não mudou nada, e a gente está usando nitrato de sódio. O nitrato de sódio vem do ácido nítrico e do hidróxido de sódio. É um sal neutro, de caráter neutro, por isso que não muda nada. Considerando essas observações, o botânico pôde concluir que, em solo mais ácido do que aqueles de pH 5,6, as flores da planta seriam azuis. Sim, né? Em solos ácidos, as plantas são azuis. Tudo bem? Então as flores da hortênsia ficam azul em solo ácido. Certo, galerinha? Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu ou quem não lembra, vê o link que eu deixei aqui para vocês assistirem, tá? Vê de novo a videoaula, depois volta para ver os exercícios, tá bom? Beijinho no coração de vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.